Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1103. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Inglaterra e Brasil pela data FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Inglaterra a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Brasil nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Segundo jogo Motoclube Sampaio Correia pelo Campeonato Maranhense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Motoclube a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Sampaio Correia nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Terceiro jogo Dinamarca e Suíça pela data FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Dinamarca a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já a Suíça nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Quarto jogo França e Alemanha pela data FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da França a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já a Alemanha nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quinto jogo Amazonas e Remo pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Sexto jogo ABC e Sport Recife pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve 4 empates e uma derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Sétimo jogo Fortaleza e Vitória pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Oitavo jogo Bahia e Maranhão pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Maranhão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nono jogo 13 e Ceará pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do 13 a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Décimo jogo Equador e Itália pela data FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Equador a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Itália nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 11º jogo Goiás e Vila Nova pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 12º jogo Paysandu e Manaus pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Manaus nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 13º jogo Guatemala e Venezuela pela data FIFA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Guatemala a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já a Venezuela nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 14º jogo Náutico e CRB pela Copa Nordeste. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.